Muito bem, estamos iniciando a gravação aí da continuação da aula do professor Farkas. A ideia é apresentar para vocês na prática, né, o funcionamento desses dois softwares, dessas ferramentas aí, o ModSim e o ModScan. Antes de mais nada, eu sempre gosto de frisar isso, né? O porquê da utilização dessas ferramentas, porque essas ferramentas é o que a gente está mostrando para vocês. Não existe nenhum incentivo, nem financeiro, nem humanitário, de forma alguma, dessas ferramentas, tá? Para que a gente esteja ministrando esse curso a vocês. Tá? O que existe, sim, é o nosso interesse em estar apresentando ferramentas de uso real, em campo, para quando você tiver um problema, vai estar resolvendo com essas tecnologias, você vai estar conseguindo resolver com essas ferramentas. Né? Não adianta a gente mostrar que um software 100% didático e pedagógico de uma coisa que você não vai ver em campo, tá? Então, a nossa proposta, desde o início da formação desse curso, de quando a gente começou a desenhar quatro mãos, eu já contei essa história, não vou contar de novo, é a apresentação de ferramentas reais, ferramentas de uso. Então, por isso que a gente escolheu essas ferramentas aqui, tá? Feito esse registro, então vamos ver na prática como é que esse negócio funciona, tá? Antes disso, vamos contextualizar aqui, vamos relembrar alguns pontos que o professor Farkas comentou aí, comentou muito bem, tá? O ModScan e o ModSim, qual que é a principal função e direcionamento deles no caso, tá? O ModSim, ele vai fazer o papel do simulador. O simulador, ele faz o papel do cara que está fazendo uma leitura em campo, ou que vai possibilitar eu ligar ou desligar um equipamento em campo. Se vocês estão bem lembrados lá da nossa aula de supervisão, uma das funções da rede industrial é exatamente isso, coletar um dado remoto, coletar um dado do que está acontecendo em campo. Quem que vai me dar esse dado? Esse é o simulador. Enviar um dado para o campo, fazer com que aquele inversor de frequência rode a 50%. Fazer com que aquele contator que está ligado lá na ponta seja acionado através da rede. Quem vai fazer esse papel? O simulador. Tá? Então, o ModSim, ele é importante na seguinte função. É ele que vai me trazer dados da planta e vai levar dados à planta. Ele faz o papel do simulador. O simulador, nessa história toda, ela é o escravo. Tá? O ModSim é o escravo dessa rede. E o ModScan? O scan vem de scanner, de escaneamento, de leitura do que está acontecendo. Quem na rede Modbus, quem na rede mestre-escravo faz o papel de monitoramento dessa escola toda? É o scan, né? É o supervisório. Então, o ModScan, ele vai fazer o papel do mestre. O mestre vai e interroga o escravo. O escravo, por sua vez, responde ao mestre. O ModScan pergunta o que está acontecendo e manda o escravo fazer. Esse cara só obedece. Está clara essa leitura? Tudo bem, senhores? Sim, professor. Sim. Nesse contexto, percebam vocês, eu estou, neste momento, só com uma máquina operando. Quem que vai ser o simulador? Essa minha máquina, correto? E quem que vai ser o mestre? Essa mesma minha máquina. Então, quando a gente fizer essa configuração, o simulador eu vou colocar parâmetros do meu computador. E o mestre? Eu também vou colocar parâmetros do meu computador. Acho que talvez essa é a principal diferença que a gente tem que analisar já nesse primeiro momento, para que não haja nenhuma confusão. Tá? Ah, mas e na situação real, professor? Como é que funciona? O simulador, ele pode ser aqui... na verdade, não. O simulador seria errado. O escravo pode ser um CLP, o escravo pode ser um inversor de frequência, pode ser um terminal de válvulas, tá?
Então, quando esse dispositivo aqui for um outro equipamento, num outro endereço, ele vai ter outros parâmetros, tá? Então, eu vou ter que configurar o meu mestre para ler os parâmetros do dispositivo que vai estar em campo. Se o meu dispositivo em campo é o 5, eu tenho que configurar aqui sendo 5. Se o meu dispositivo em campo é o 8, eu tenho que configurar aqui sendo 8, e assim por diante. Mas vamos colocar um pouco de prática nessa jogada aqui, então. Ó, eu estou no Mod Sim. Então, a primeira coisa que eu tenho que vir aqui, ó, fazer aqui, ó, Connection, Connect, Modbus TCP. Então, esse dispositivo simulador está interligado à minha rede TCP/IP. E aí, eu venho aqui, New. Eu vou criar algumas... Eu vou criar duas, para que a gente tenha a noção de que isto é possível. Eu vou criar dois dispositivos aqui, ó. Esses dois dispositivos vão gerar respostas dentro do mesmo endereço IP. Respostas dentro do mesmo endereço IP. Daqui a pouco vocês vão saber do que eu estou falando. Então, ó, tá num formato aqui. Esse daqui é o meu dispositivo número 10. E esse outro vai ser o meu dispositivo número 15. Então, o Device ID faz referência ao quê? A qual endereçamento que você está utilizando nessa rede. De forma muito análoga àquela história das memórias, dos mapas de memórias do CLP, uma rede industrial ela tem que ser endereçada. Se eu estou lendo uma grandeza, eu tenho que ler uma grandeza de algum lugar. E esse algum lugar tem que ter endereço certo. Lembra da história da Chiquinha e da Mariazinha das cartas? Né? Para que a correspondência chegue, o CEP tem que estar correto, o número da rua tem que estar correto, a cidade, o estado, o município, né? Toda a informação tem que bater. Então, ela tem que ser coordenada entre as partes. Então, eu estou dando o endereço para esse dispositivo 10 e esse dispositivo endereço 15. Qual que é o primeiro endereço de trabalho que o dispositivo 10 trabalha? O endereço 1. E o dispositivo 15 também é o endereço 1. Tá aqui, ó. Mas peraí, professor, os dois podem trabalhar com o endereço 1? Sim, porque esse daqui é o 1 da casa 10. Esse daqui é o 1 da casa 15. Então, se eu quero ler o primeiro endereço desse dispositivo, eu vou perguntar para o 1 da 10 e não para o 1 da 15. Tudo bem? Faz sentido isso? E quantas variáveis eu vou estar lendo? Microfonia, alguém com o sinal aberto? Vamos lá. Quantos endereços, quantas variáveis de endereços Modbus eu vou estar lendo no dispositivo 10? Nesse cara eu quero fazer leitura de 5 dispositivos, 5 endereços. E nesse outro aqui, ó, desse outro eu vou ter 2 endereços. E aí a pergunta mais importante de todas. Qual é a informação que esse cara está me passando? Professor, o dispositivo 10 ele vai ler temperatura em campo. Ele vai ler o sinal aqui, ó, de 5 termopares. Opa, dispositivos, qual é o banco de dados que eu vou estar utilizando para leitura analógica, para leitura de grandezas? É o input register. Então, percebam, quando eu defino o input register, que é somente leitura, automaticamente ele adequa o endereço. Ó. Era 40 mil no holding, de 40 mil ele vai para 30 mil. Então, a padronização dos dispositivos Modbus para leitura de dispositivos analógicos é o endereço 30 mil e alguma coisa. Da onde que veio esse 30.001? Desse 1 aqui, ó. Porque se fosse 8, olha lá, ele começa a ler do 30.008 e lê 5 endereços subsequentes. É isso que está referenciando isso aqui, ó. Endereço e comprimento. Mas eu estou lendo a partir do endereço 1. Ops. Então, ele vai ler o 30.001, 2, 3, 4, 5. E esse device 15, que tem dados de escrita analógica, por isso que ele é um holding register. São 2 endereços utilizados, ó, 40.001
e 40.002. Tá? Dessa forma, eu tenho o meu simulador configurado. Antes que a gente avance mais um pouquinho, eu vou dar uma pausa e perguntar se existe alguma dúvida até o presente momento na configuração do simulador. Tranquilo. Tranquilo, Dilon? Tranquilo. E os demais? Não estão dormindo ainda? Por enquanto, ok, professor. Não. Tô tranquilo também. Ok. Podemos seguir, então? Sim. Ô, Luiz, eu queria fazer uma pergunta. Eu preciso baixar esses dois simuladores para fazer esse trabalho? Veja bem, retornando à questão pedagógica, tá, do nosso sistema. Eu não tenho condições de exigir trabalhos de vocês que demandem a utilização desses softwares. Por quê? Cada um tem a sua limitação. Não é todo mundo que vai ter uma máquina para trabalhar em casa, não são todos que terão aí a versão de Windows necessária para rodar isso daqui. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo é uma aula demonstrativa. Eu não posso te cobrar, olha, faz uma instalação assim, assim, assado. Mas eu posso fazer um questionário. Olha, o que nós vimos na aula tal, tal, tal. Descreva a diferença entre uma variável de entrada e uma variável de saída no protocolo Modbus. Isso eu posso cobrar. Ok? Então, não serão requisitados trabalhos com essa plataforma. Se essa seu receio, fica tranquilo. Isso daqui a gente tem lá no laboratório exatamente montado toda essa estrutura para poder trabalhar na Lauro Gomes. Mas se não houver a abertura do laboratório, eu tenho que fazer essa demonstração mesmo remota para vocês. Só mais uma pergunta, Luiz. Eu tenho a ligação desse mod scan, do mod sim e o elipse. Como é que eu faço essa ligação? Porque a hora que fizer um trabalho lá no elipse, como é que eu vou fazer essa ligação do mod sim e o mod scan? A minha esperança é que ao final dessa aula você consiga fazer esse link. Aguenta mais um pouco. Tá ok. Ok? Tem mais 2 programas, professor, além do elipse? Sim, o mod sim e o mod scan. Ah, caramba. Eu vou chegar lá, tá bom. Pode seguir, segue o jogo. Chega lá sim, chega lá sim. Ô, Dilon, você vai sair daqui doutor, meu. Fica tranquilo. Valeu, pai. Mais alguma dúvida, colegas? Então, vamos lá. Se o simulador está fácil, vamos configurar o mestre, então. Né? O ModScan faz o papel de mestre dessa rede. O mestre ele tem que saber aonde o escravo está para poder fazer as perguntas, sim ou não? Então, o mestre também tem que se conectar. Ó. Vem aqui, ó, Connection, Connect. Mas eu vou me conectar onde? Né? É numa porta serial, é numa linha de escada, ó, através de um modem, ou é no TCP/IP? O que a gente está simulando aqui é o endereço TCP/IP. Qual o endereço? Esse daqui porque eu sei de cabeça, a máquina é minha, mas eu estou na rua, eu não sei qual é o endereço do dispositivo. O que eu tenho que vir fazer aqui? Utilizar o terminal do Windows, famoso CMD ou prompt de comando. Essa janelinha aqui, que vocês já devem ter visto em algum momento. E aí, a gente aqui dentro digita o seguinte comando, ó, IP config. Ele vai mostrar um monte de informação, mas a informação que eu estou querendo é essa daqui, ó. Endereço IPv4 192.168.0.49. Para que eu consiga fazer a leitura de um dispositivo de rede, eu tenho que saber qual é o endereço da rede que ele está trabalhando.
conforme eu falei para vocês, eu estou lendo da minha própria máquina. Se eu tivesse um outro computador aqui, teria que ser o endereço IP do outro computador. E se eu tivesse um CLP na rede, teria que ser o endereço IP do CLP que está configurado na rede. Tudo bem? Faz sentido isso aqui para vocês? É o endereço do dispositivo que está fazendo a leitura ou a escrita. No nosso caso, é o mesmo equipamento. Dou um OK. Professor, Diga lá. no caso, se eu tiver vários computadores, como é que vai funcionar? Você tem que Vou clicar estabelecer no esse modo. software. Ele é utilizado para teste de conexão. Então, você testa o primeiro funcionou? Ótimo. Você testa o segundo funcionou? Ótimo. E você vai fazendo os testes. Ó, imagina que eu já fiz de um. Eu venho aqui, ó, desconecto e clico em conexão. E coloco a próxima configuração. E aí eu vou alterando a configuração para cada um dos dispositivos que eu quero varrer o teste. Lembrem-se, ModScan é um dispositivo de teste, não é de produção, como a gente diz. O Ellipse é o cara de produção. E aí depois eu vou mostrar para vocês como é que o Ellipse faz esse link. Ok? Ok. Clareou ou não? Sim. Foi o Lucas que perguntou? Ah, foi o Ederson. Ederson. Clareou, Ederson? Como que você usa a ferramenta? É um Sim. por vez, cara. Eu posso até simular um monte aqui, ó, mas a leitura eu faço só a leitura de um por vez. Ah, Fechado? entendeu. Fechado. Muito bem. Existe dispositivo número 1 na minha rede que eu estou simulando? Não, né? Ou é o 10 ou é o 15. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, eu quero ler a casa 10. Endereço 1 está batendo, endereço 1 está batendo. Só que esse daqui só tem 5 casas aqui, ó, no condomínio. Eu estou pedindo um condomínio de 100, não existe. Eu tenho que adequar o número de casas que eu tenho. Ah, mas aqui, ó, você está fazendo leitura analógica. Aqui eu estou fazendo escrita digital. Não, é leitura analógica. A partir do momento que eu configurei corretamente, ó, aquela mensagem de erro some. Número de pulls é o número de leituras que eu estou fazendo. Número de respostas válidas são as respostas que eu estou recebendo. Está aqui, ó. Não tenho erro na minha rede. Então, se o simulador 1 aqui, ó, vai falar que eu tenho 255, dou um update, automaticamente a variável sobe no meu mestre. O endereço 3, se eu falar que eu tenho 1024, dou um update, automaticamente o meu mestre atualiza o valor dele. E se eu vier no endereço 5 e habilitar a autossimulação? Dou um enable, de forma incremental, a cada 1 segundo, ele vai subir de 1 em 1. De 0 a 255. Então, nesse momento, eu não preciso mais clicar no mouse, que ele vai ficar fazendo a leitura. Perfeito? Pergunta: o mestre consegue forçar uma temperatura em campo? Vocês estão ouvindo ó, o barulho de mouse aqui, ó, eu clicando? Tá vendo que no mestre ele não me permite fazer uma alteração de campo nesse banco de dados. Por quê? Porque esse banco de dados é somente leitura. Eu não consigo fazer com que um sensor que está lendo 300 graus me entregue uma resposta de 500. Não faz sentido. Por isso que eu tenho que trabalhar com bancos de dados distintos. Ô, Luiz, só uma pergunta. Diga. Quando eu tiver... Eu tenho... Peraí, deixa eu formular a pergunta aqui. Você falou, eu posso forçar uma temperatura. Esse sistema, ele tem um sistema que é modo calibração, né? Se eu for fazer a calibração de um equipamento, aí eu posso fazer isso, né?
Vamos lá. O que é você fazer uma calibração? Você força um valor de referência. Você força um set point. Você força uma correção. Você força um monte de coisa. Mas você não força o leitor te entregar uma resposta. Se o leitor entrega 500, você vai ler 500. Ah, mas ele está me entregando 510 porque ele tem um erro de 10. Você não consegue fazer a alteração da entrega do 510. O que você consegue é fazer o seguinte, olha, quando você fizer a leitura, tira 10, que é o erro de bias, e aí eu vou reconhecer 500, que é a temperatura real. Tudo bem? Sim. Faz sentido? Você enxergou a diferença? São duas coisas bem distintas. Eu não forço uma leitura. Eu forço uma correção da leitura que está sendo feita. A leitura é aquela, é absoluta. Você não consegue interferir, não. Não, beleza. Entendeu a diferença? Não, tranquilo, entendi. E nesses campos que eu consigo forçar essa escrita, não serão input register. Por isso que eu deixei o holding já configurado aqui do ladinho, ó. Vamos lá. 15. Já deu erro. Por que deu erro? Porque é holding. Ah, mas continua com erro. Por que deu erro? Porque são só 2 endereços. 4001, 4002. Então, agora eu estou na situação que você comentou. Olha, eu preciso colocar um fator de correção de mais 10. Eu clico no mestre e escrevo 10 na referência e faço um update. O que aconteceu no meu escravo simulador? Aqui, ó. Olha o 10 aparecendo aqui. E o 2? Eu vou definir um set point de temperatura. Eu quero a variável de 100 em decimal. Olha lá. Aceitou o 100. Tá? Isso quer dizer o quê? Que num holding register, o mestre consegue escrever na variável. No input register, o mestre só consegue ler a variável. Então, isso aqui é o banco de dados de leitura de dados analógicos. Esse aqui é o banco de dados de leitura e escrita de dados analógicos. Ah, mas será que funciona isso mesmo? E se o cabo quebrar, como é que o supervisório vai se comportar? Como é que eu simulo uma quebra de cabo aqui, ó? Eu venho aqui e desconecto. Ó, na hora ele reclama que o TCP/IP, a conexão do TCP/IP foi terminada, foi finalizada, está com problema. Dispositivo não conectado. Vou vir aqui e vou conectar de novo. Olha lá, ó. Conecte. Dá um reset. Conta até 10. Ah, ó, ele perdeu a conexão. Aí você tem que vir conectar de novo. E aí você restabelece a comunicação. Até aqui tudo bem, senhores? O simulador do mestre e o simulador do escravo Modbus? Tá fácil de entender por enquanto? Essa simulação pode ser de um dado digital? Olha lá, ó. Qual é o status? Qual é o status? Quais os possíveis valores de digital? On e off. Não tem outra possibilidade? Tudo bem? Eu só posso ligar ou desligar. Não tem outra opção. Por isso que essa aula faz mais sentido, fica mais agradável a gente enxergar com variáveis analógicas. Dúvidas? Comentários? Mestre Farcas, até o momento faltou alguma coisa aqui ou não? Está completo, Luiz, está completo.
Vamos ver o que os nossos amigos têm dúvidas, formulam alguma pergunta, porque eu acho que o fato de ter uma pergunta, uma dúvida, uma curiosidade é que vai fazer a coisa ficar mais fácil de entender, né? Eu acho que eles ainda estão com medos, porque ainda está bem subjetiva a utilização disso aqui, né? Acho que eu vou fazer uma aplicação agora no Ellipse pequenininha, só para fazer a leitura de um dado desse, e aí eu acho que a gente fecha o conceito e abre para um esclarecimento aí um pouco mais abrangente. O que você acha? É uma boa. Aí, inclusive, vem de encontro à pergunta que o Valmir fez agora há pouco, né? Como é que eu interligo esse simulador com o sistema supervisório? Eu acho que isso fecha, sim, com certeza. Então, vamos lá. Vamos deixar esse simulador e o ModScan rodando de fundo aqui. Tudo bem? Enquanto isso, a gente vai trabalhar com o... Ó, essa mensagem que ele está dando aqui, ó, o que é que está acontecendo aqui? Eu estou sobrecarregando a rede da máquina, então, em alguns momentos, ele reclama que a resposta foi lenta. Onde que eu faço essa aferição aqui? Ó? No Connection, Connect. Eu posso aumentar o tempo de tolerância de acordo com a velocidade da rede que eu estou trabalhando. Então, você dá um pouco mais de tolerância para essa rede e ela para de ficar gerando mensagem de erro. Lembra aquele último slide que o professor Farkas comentou? Olha, isso daqui é meio que a codificação de como que o Modbus funciona? Foi ótimo que aconteceu isso aqui, porque a gente consegue usar como exemplo. Aquele código vermelho, Device Not Connected, é um dos possíveis códigos de erro que o protocolo permite que seja manifestado, tá? Dentro dessa história toda. Então, vamos lá, ó. Nesse momento, eu vou abrir aqui uma instância do Ellipse SCADA. A gente vai construir uma aplicaçãozinha bem simples para fazer a leitura de uma temperatura e a escrita de um valor aqui, referência, como está na simulação. Rodar como demo, sim. Arquivo, nova aplicação. Vamos subir um degrau aqui. Aula, teste. Percebam que a tela já ficou branca exatamente porque ela está esperando que a gente entre com os dados que querem ser monitorados. Deixa eu ver se eu consigo editar uma brincadeira para a gente aqui. Ó. O Ellipse funciona o seguinte, pessoal. Praticamente 100% do que você configura nele está através dessa telinha aqui, ó, que parece um fluxograma. Ele se chama Organizer. Eu não sei se vocês estão com resolução suficiente para observar aqui o meu cursor, apontando aqui o ícone do Organizer. Tá? Do Organizer, olha, você configura as telas, você configura os tags, driver de comunicação, você configura tudo. Eu queria fazer o seguinte, ó, a opção da tela 1, que é o que eu vou estar trabalhando, a gente vai mudar um pouquinho o estilo dela. Ó. Eu não quero uma tela cheia, eu quero uma tela janelada. E eu vou fazer uma janela... essa janela está pequena. Tá, a gente adequa ela aqui, deixa eu ver. Vamos ver se eu consigo fechar nesse formato aqui. Perfeito. E aí eu vou conseguir visualizar a tela rodando, ó, junto com as telas de fundo. Esse é o nosso objetivo. Janelada, redimensionável, móvel. Não. Web Script referência. Geral. Tá bom, vamos ver se a gente consegue trabalhar com a tela nesse formato. Muito bem. Toda aplicação de supervisão, você tem 3 parâmetros que devem ser
definidos e configurados exatamente nessa ordem que eu vou estar comentando com vocês, tá? O Ellipse, ele é um software de um fabricante aberto. Então, ele fala Modbus? Fala Profinet da Siemens? Fala DeviceNet da Rockwell? Fala. Ou seja, ele tem uma infinidade de drivers, de bibliotecas que dizem o seguinte, olha, com fulano você conversa assim, com ciclano você conversa assado, e ele define parâmetros universais para que o software entenda essa conversa, tá? Para que o software entenda o que o dispositivo está falando, algumas regras têm que ser obedecidas. Onde que está esse conjunto de regras? Na pastinha que a gente chama drivers. Percebam que quando eu clico em drivers, não aparece nada na minha lista. Por quê? Porque eu tenho que criar. Então, eu venho aqui, ó, novo driver. Dentro da minha pasta Ellipse Modbus, existe o driver, ó, do Modbus DLL. Driver modicão Modbus. Vou configurar esse driver. Vou entrar no ambiente de extras. Detalhe, tá? Todo esse passo a passo que eu estou fazendo na tela consta naquela apostila que eu disponibilizei para vocês. Tudo bem? Então, maiores detalhes, além disso que a gente está fazendo, né, da gravação que será disponibilizada. Um detalhamento um pouquinho mais técnico dessas ações já está lá naquele material que a gente já mandou para vocês. Então, nessa tela aqui inicial, eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que adicionar um operando para fazer a leitura do dado analógico. A leitura de 3 vai para 4, 16, o resto eu não mudo nada. Aqui, ó, mantive. Criei um operando 8. Ah, mas por que eu tenho que criar esse operando? Porque o cara que desenhou esse software quis que você utilizasse esse novo operando para fazer a leitura do dado. Não vamos discutir muito nesse momento, não. Modbus RTU, serial? Não. Modbus ASCII? Não. É o Modbus TCP que eu estou usando. Então, também tenho que alterar esse parâmetro. Qual é a camada física que eu vou estar utilizando? Olha a camada OSI aparecendo aqui, ó. Que a gente falou na nossa penúltima aula. Camada física é serial? Não. É uma camada física de Ethernet. E se ela é Ethernet, não faz sentido eu configurar a pasta serial. Eu tenho que configurar a pasta Ethernet. Qual é a camada de transporte que eu estou usando? Olha o OSI aqui de novo. É a camada TCP/IP. Em qual endereço IP mesmo? Endereço IP do dispositivo. E para o nosso caso, está sendo utilizado 049. Essa porta é a porta de serviço para toda a comunicação no padrão TCP/IP. Deve existir uma porta. E a porta 502 é a porta padrão para a linguagem de comunicação TCP/IP Modbus. Modem não vamos usar. RAS-server não vamos usar. Ok. Fechar. Meu driver está configurado. A primeira etapa da configuração do Modbus dentro do Ellipse foi executada. Aí eu tenho a segunda etapa, que é a configuração do tag. Lembra que na aula anterior nós usamos um tag tipo RAM ou um tag tipo demo? Por quê? Porque eu não tinha mostrado o Modbus para vocês ainda, nem o ModSym, nem o ModScan. Então a gente usou variáveis internas ao Ellipse. Hoje, a gente vai fazer o seguinte, vai usar tags do tipo PLC. Ou seja, eu vou ler uma variável que realmente está do lado de fora do Ellipse. Eu vou ler o ModSym aqui dentro. E conforme eu falei, ó, vamos criar dois tags. Dois tags PLC. Ok. Quem vai ser o tag número 1? O tag número 1 vai ser do dispositivo número 10. O dispositivo número 10 é um input register. Então, no N2, no manual do Ellipse, ele fala que você tem que usar o 8 para input register.
E qual que é o endereço que eu vou ler? Eu vou ler o primeiro endereço do dispositivo 10. N4 igual a 1. Como é que eu sei se tudo isso aqui está certo, professor? Você faz aqui, ó, leitura. Leu 255, bateu com o que eu estava simulando? Olha lá, ó. 255. Bateu, não bateu? E se aqui eu escrever outro número agora? 333. Update. Ó, eu alterei o meu valor simulado. Se eu fizer a leitura agora. Então, eu tenho um software comunicando com o dispositivo Modbus. Se o meu tag 1, que eu vou chamar de temperatura, está funcionando, ó, eu posso trocar o nome do tag 1. E eu tenho que configurar agora o tag 2. O tag 2, eu vou escrever saída analógica. O tag 2 é a minha saída analógica. Qual o endereço que ele está? 15. No manual, o que o Elipse fala para usar em N2 para saída analógica? 1. Qual é o endereço que você quer ler? É o 1 ou o 2? Eu quero ler o segundo endereço. 0. E deu um OK. Vamos ver o simulador. Ó, o segundo endereço. Está em 0. Vamos escrever 255 e dar um update aqui, ó, no simulador. E agora, se eu vier aqui fazer a leitura, 255. Ah, professor, mas é uma saída analógica. Quer dizer que por aqui você consegue escrever? Vamos fazer o teste? 064. Escrever. Escrita, OK. Se eu fizer a leitura, ele vai ler o 64. Se eu for lá no simulador agora, 64. Então, o meu tag está funcionando. Até aqui tranquilo? Digerível? O que falta a gente analisar agora, então? A tela, né? Como é que eu quero mostrar essas informações? A gente pode mostrar essas informações por texto. E aí, nesse texto, eu tenho que informar. O que é que eu estou lendo? Eu estou lendo temperatura. Em qual tag? No tag temperatura. Adiciono, fecho. E nesse outro? Saída analógica. Em qual tag? Saída analógica. Ah, mas e se eu quiser escrever um valor para minha saída? Eu não vou usar um display, eu vou usar um set point. Vocês percebem que, ó, só de largar o cursor em cima do ícone, ele já me fala o que é cada um dos botõezinhos aqui. Então, vamos usar um set point. Quem é esse cara? Escreve saída analógica. Em qual tag? Saída analógica. Professor, mas tá meio feio esse negócio, né? Um botão tá para cá, outro tá para cá. O outro botão é mais gordinho aqui, ó, que o outro. Vamos padronizar isso aqui, ó. Aperto o Ctrl do teclado. A última variável fica sendo a vermelha. Então, ela é a minha referência, ó. Eu quero a mesma largura que ela. E a mesma altura que ela. E aí eu quero alinhar todos esses ícones à esquerda da tela. Pronto. Com a setinha eu consigo fazer um alinhamento. Eu consigo deixar a minha tela um pouco mais agradável. Quem tá vendo?
Professor, mas para facilitar mesmo, seria legal uma forma visual da gente monitorar isso. Tá bom. Vamos colocar um VU. Esse cara é para temperatura? Então, vamos lá. Qual o valor máximo que ele vai atingir? 8 bits, 255. Quais os limites aí inferiores? 64. 191. Moldura. Temperatura. Tag. Temperatura. Posso colocar uma coluna para representar aquela grandeza chamada saída analógica. Saída analógica. E qual tag? Saída analógica. Por último, não menos importante, vamos colocar uma outra forma aqui de escrever nessa saída. O tag, saída analógica. Pronto. Agora a gente consegue brincar com essas grandezas aqui. Se eu subo a saída analógica, percebam que está mudando o valor aqui? Vamos colocar o simulador aqui de volta. Olha lá. 40.002. Vamos baixar esse valor para 125? Eu mudei no simulador e o elipse acompanhou. Vamos colocar a entrada 1 aqui, ó, com autossimulação. Incremental, a cada 1 segundo, de 5 em 5. De 0 a 255. Olha lá, de 5 em 5, o ponteirinho está mexendo. E vocês estão escutando que eu não estou clicando o mouse, e ele está fazendo a variação do dado. Outra forma de mudar essa grandeza analógica, ó, é através da escrita. Ó. Eu posso escrever o quanto que eu quero na saída. Eu vou escrevendo. E o software vai obedecendo. E aí eu pergunto a vocês, se agora começou a fazer sentido a história do protocolo industrial e do sistema de supervisão, monitorando o que está acontecendo. Domingo, às 6 horas. Oi? Amanda, é. Porque aí já está direto no link o apóstolo, né? Tudo bem, senhores? Então, beleza, ô Luiz. Eu sei que depois vai ser complicado, mas deu para entender as ligações, né? Como é que faz o sistema. Depois o problema realmente é entender o passo a passo, né? Mas já está clareando já. O nosso objetivo aqui hoje, pessoal, a gente avançou aqui, acho que numas 3, 4 aulas, em termos de demonstração. Vocês percebem que eu só detalhei o quê? A parte do ModSim e do ModScan. Todo o restante do curso que a gente tem que montar está baseado em cima de montar essas supervisões de acordo com as demandas, tá? Então, a ideia é o seguinte, né? Não fazia sentido eu falar só dessa história de simulação
Porque você só está vendo o númerozinho de um lado e indo para o outro, tá? O que tem a ver esse númerozinho indo de um lado para o outro? Está aqui o resultado, ó. Você tem uma temperatura, que pode ser uma pressão, pode ser um monitoramento de nível aqui, ó, de um reservatório, tá? Pode ser uma vazão, pode ser um monte de coisa. Só depende da interpretação que você está fazendo dessas grandezas que estão sendo explicitadas. Ô Luiz, só mais uma pergunta. A gente vai estar trabalhando com esse elipse, o mod sim, o mod scan, até o final do curso, né? Boa pergunta. A gente vai ter que entender como que vai ser essas próximas dinâmicas que a gente vai trabalhar aqui, tá? Fazendo uma leitura aqui, quem de vocês aqui tem um computador em casa que possa estar fazendo essas simulações? Levanta a mão, só para mim contabilizar aqui. Menos de 50% dos conectados. Então, eu não posso dar um trabalho direcionado... Só tem dois professores. Uma situação que eu não tenho 100%. Acorda aí, pessoal. Ô, Jonathan, você também tem, meu. Levanta aí. Valmir, se um cara não tiver, esquece. Eu não posso dar um trabalho direcionado nesse formato. O que eu posso é sugerir atividades. A gente pode sugerir algumas atividades para saber se vocês estão entendendo e adaptando e absorvendo o conceito. Mas eu não posso avaliar se tratando de um conteúdo que demanda aí de uma determinada tecnologia, que não é todo mundo que tem, cara. Infelizmente é isso. Agora, o material que eu disponibilizei para vocês, que nós disponibilizamos para vocês, te dá plena condição de estar montando essa aplicação demo aqui, ó, que eu acabei de montar para vocês. Essa videoaula, quem tiver computador em casa e tiver esses softwares baixados, vocês conseguem replicar em casa. É só acompanhar o passo a passo que eu executei e fazer igual. Tudo bem? Se você conseguir amanhã, tá? A gente está o quê? Meia hora, 40 minutos falando aqui? Não sei, já perdi a noção do tempo. Se você conseguir em 2 horas replicar isso que eu fiz e conseguir replicar sozinho, cara, minha missão está cumprida hoje. Tá? A nossa esperança é essa. Para a gente é uma situação confortável. Eu já conheço essas ferramentas há um bom tempo. O professor Farkas também já conhece de longa data. Então, para a gente é muito cômodo falar, olha, eu monto isso aqui em 5 minutos. Só que eu preciso que vocês entendam o que está sendo montado. Esse é o nosso grande desafio, de fazer isso agora sem ter um laboratório para vocês trabalharem. Tá? Aliás, na verdade, o laboratório eu tenho, né? Eu só não tenho como acessar ele e disponibilizar o acesso a vocês. O laboratório está montado, vocês tiveram aulas lá, né? Mas é uma coisa de momento. Vamos torcer para a coisa se regularizar o quanto antes. Novamente, sendo redundante. E, ó, isso está sendo gravado, vocês vão poder usar também, futuramente. Não tenho nenhuma preocupação em fazer isso. No primeiro momento que houver abertura dos laboratórios e que a gente tenha condições de estar utilizando com um número de alunos suficientes, mantendo as distâncias mínimas de segurança, todos os cuidados, né, que a vigilância sanitária vai exigir, essas aulas aqui eu quero repor para cada um desses alunos que estão tendo aula remota comigo. Tá? Pegando sério, um sábado de manhã até o final da noite, eu te passo o curso inteiro do Elipse, tá? Com tempos de exercício e tempos de discussão. A gente marca um sábado, uma grade cheia, e a gente executa isso tranquilamente. Tá? E isso é compromisso pessoal, meu, do professor Luiz, eu sei que ele
Ô, ele professor. também tem essa preocupação com vocês, alunos? Ô, professor, todos os professores já chegaram à conclusão que a gente não volta mais, não. Nós estamos do quarto Valmir, módulo. A situação vamos tá- fazer o seguinte, então, peraí. Em termos de dúvidas de aulas, do conteúdo ministrado, alguma dúvida? Não, Tranquilo? tranquilo. Não, Então tá a gente tranquilo, vai sim, fechar a gravação para poder disponibilizar esse conteúdo para vocês. E aí, peraí, aguenta aí que a gente já volta a conversar. Ô, professor, nós vamos ter